E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de leitura da saga de Anne completa e em ordem cronológica. Eu já li todos esses livros, mas foi fora de ordem, então daqui a pouco você vai entender como eu consegui fazer essa proeza. Então eu sabia que em algum momento eu iria reler tudo, mas na ordem cronológica. Aí eu decidi que esse momento chegou e eu pensei, por que não levar pro canal? Então nos próximos meses nós teremos Anne atrás de Anne aqui. E o primeiro livro é o Anne de Green Gables, então ele vai ser a estrela desse vídeo, juntamente com a série, porque nós vamos falar sim bastante sobre a série e principalmente sobre como a série adaptou este livro aqui e quais são as semelhanças, as diferenças, enfim, tá bem legal. Nesse vídeo eu vou mostrar todos os livros e a ordem em que eu vou lê-los. Eu também vou falar como a série adaptou os livros e quais são as principais semelhanças e diferenças. Vou fazer um resumão com os principais eventos do primeiro livro, né, o livro de Anne, mas eu vou omitir bastante o Gilbert porque a gente vai ter um momento só do Gilbert aqui nesse vídeo. Inclusive, estou pensando até em fazer isso nos outros livros também. Ao invés de falar dele junto com as outras coisas, eu deixar um momentinho do vídeo reservado só pra gente conversar sobre o nosso querido junto com a Anne. Como nada nesse canal é partidário, depois disso eu quero trazer algumas reflexões, algumas perspectivas e opiniões que eu tive durante a leitura deste primeiro livro, e tudo isso vai ser sem spoiler, ou pelo menos sem spoiler do livro, tá? Da série eu não garanto muito, porque, enfim, eu estou partindo do ponto que todo mundo que tá aqui já viu a série. Porque eu acho que a maioria de nós conheceu o livro por conta da série, né? Então, eu estou partindo desse ponto, beleza? Vou procurar dar menos spoiler possível, quase nenhum, assim, significante sobre o livro até esse momento. E no final eu vou falar sobre o desfecho do primeiro livro, sobre 3 coisas que acontecem aqui, que estão todas entrelaçadas de certo modo, e vai ter sim spoiler. Mas pode ficar tranquilo que quando esse momento chegar eu vou avisar, aí você pode sair do vídeo. Quando falamos de leitura de Anne, a gente associa esses 6 livros, que é de Anne de Green Gables até Anne de Ingleside. Mas existem outros 2 livros que acontecem depois dos eventos de Anne de Ingleside, que é o Vale do Arco-Íris, que o foco principal aqui são os filhos da Anne, e também a Rilla de Ingleside, que é a filha mais nova da Anne. Então, a Anne aparece nesses 2 livros aqui. Então, eu considero eles da saga principal, porque é muito importante as coisas que a Anne vive aqui nesses 2 livros, mas ela não é mais o foco, e sim os filhos dela. Eu já vi algumas pessoas considerando, e eu também considero, que a saga principal de Anne não termina em Ingleside, e sim em Rilla de Ingleside, falando sobre a filha dela. Só que no meio disso tudo, existem outros livros, que são esses 5 livros. Eles são como fillers de anime, sabe? Não são livros em que a Anne participa de maneira ativa, em algum deles ela mal é citada, porque eles não exercem influência direta na trama principal da vida de Anne, mas eles estão ali como complemento para enriquecer o universo. Então quem gosta aí desse tipo de livro e o tipo de escrita dessa autora, fica mais feliz, porque quer dizer que tem mais pra gente ler. Eu vou mostrar como que esses livros ficam entre os outros da saga principal, que é a ordem que eu vou seguir. Primeiro, nós vamos ter a Anne de Green Gables, depois Anne de Amvuela. Aí, a gente vai ter um livro complementar, Crônicas de Amvuela. Agora, o negócio fica um pouco difícil, porque esses livros complementares não foram divulgados de maneira oficial pela autora onde que eles ficam. Então a gente meio que tenta descobrir, sabe? E por isso que eu coloquei após esse livro mais Crônicas de Amvuela. E esse livro aqui é o mais difícil de encaixar, porque pode ser que ele tenha se passado num período da vida da Anne que ela estivesse mais velha, só que pode ser que não, é um pouco confuso, então eu optei em deixar ele logo depois dos Crônicas de Amvuela, e como a Anne não aparece de maneira ativa, não é uma coisa que vai interferir, como eu disse anteriormente. Depois a gente vai ter Anne da Ilha, Anne de Windploppers, é assim que diz? Acredito que sim. Anne Casa dos Sonhos, que por sinal é muito bonitinho, e depois Anne de Ingleside.
Vale do Arco-Íris. Daí tem mais um livro complementar, que é Os Contos do Blighters, volume 1. Rilla de Ingleside. Vai acabar a saga principal, mas a gente vai ter outros dois complementares ainda, que é Os Contos dos Blighters, volume 2. Esse daqui tirou algumas lágrimas. E por fim, Os Poemas dos Blighters. E daí a gente finaliza toda essa saga. Agora que vocês entenderam essa dinâmica dos livros principais e os complementares, pelo menos assim eu os chamo, você consegue imaginar como que eu consegui ler fora de ordem. É porque eu li os complementares assim, ao léu. Eu comprei lá em 2020 os primeiros livros da saga, se eu não me engano foi até Anne de Ingleside, e depois que eu comprei o Vale do Arco-Íris, a Rilla de Ingleside, e só depois que eu comprei as crônicas, o poema, enfim. Então, quando eu li esses livros complementares, eu praticamente já tinha acabado a saga. Por isso que eu li fora de ordem, mas agora eu decidi ler na ordem certinha, e eu também te motivo a fazer isso caso você já tenha desistido dos livros, ou se você tem e ainda não leu. Agora vai ser uma oportunidade muito boa, porque você pode ler o livro e depois vir aqui assistir o vídeo. Provavelmente eu vou lançar um vídeo por mês, um mês e meio no máximo. Então ao longo deste ano aí nós vamos ler toda a saga de Anne, e seria muito legal se a gente conseguisse ler juntos. Agora vamos falar um pouco mais sobre Anne de Green Gables, que é o primeiro livro, e eu já quero começar falando sobre as adaptações. A série tem 3 temporadas e elas foram inspiradas principalmente no primeiro livro de Anne. Também tem algumas coisas do segundo e do terceiro livro, é o Anne de Amvuela e Anne da Ilha. Então, por exemplo, o momento em que a Anne fica... eu vou deixar isso pro próximo vídeo. Não vou entrar nisso agora, não. Vou focar em Green Gables. A primeira temporada, principalmente, é muito inspirada no primeiro livro. E, ao meu ver, a série adaptou os livros de 3 formas diferentes. Na primeira temporada, eu achei que a série foi muito fiel ao livro. Enquanto na segunda e na terceira, a série foi mais baseada no livro ou mais inspirada no livro. E é claro que eu vou falar sobre cada um desses pontos e trazer exemplos também. Vale ressaltar que essas 3 primeiras temporadas é como se elas se passassem nesse período aqui da vida da Anne, que foi ela em Green Gables e ela em Amvuela, e teve uma coisa ou outra ali de Anne da Ilha, mas quando a gente chegar nesse livro, a gente conversa um pouco mais sobre isso. Como primeira adaptação, nós vemos a série sendo bem fiel ao livro. Isso significa que a série basicamente fez um Ctrl+C e Ctrl+V do que tá escrito aqui. Inclusive, eu passei a admirar ainda mais a atriz que interpreta a Anne, porque ela realmente conseguiu entender a alma desse negócio aqui. Ela foi muito bem, de verdade. Porque você lê trechos exatos daquilo que a gente viu na série. E ela conseguiu dar uma vida pra Anne de uma forma brilhante. Realmente é uma atriz muito boa e ela foi feita mesmo pra esse papel aqui da Anne. Os primeiros capítulos desse livro é basicamente o primeiro episódio da série. Até os diálogos são iguais. Então a gente tem a Marilla lá preparando um café, arrumando a casa, ansiosa, porque o Matthew foi lá pra cidade buscar o menino que eles tinham adotado, mas no final das contas esse menino era Anne. E daí o Matthew pega a Anne e coloca na carroça e fala assim, vamos ver o que isso vai dar. E no meio do caminho a Anne não para de falar um segundo sequer. Isso também acontece aqui no livro. E quando ela chega lá em Amvuela, ela começa a mudar o nome das coisas. Ela fala pro Matthew que ela não gosta do cabelo dela. Ou seja, tudo aquilo que a gente já viu na série tá escrito aqui no livro, porque eles realmente foram bem fiéis. Uma cena que foi também fiel foi a primeira vez da Anne orando. Eu particularmente gosto muito desse momento, porque a Marilla fica assim, horrorizada. Como assim? Essa menina nunca orou antes? E a Anne pergunta, o que eu tenho que fazer pra orar? Como que ora? E a Marilla dá aquela resposta que eu acho muito legal. Agradeça pelas coisas que você tenha e peça humildemente as coisas que você gostaria. Aí vem a Anne, icônica, pedindo Deus pro cabelo dela mudar de cor e ela ficar mais bonita. Gente, eu me divirto demais com essa menina. Então, na medida que você estiver lendo Green Gables, você vai perceber que muitas cenas da série estão exatamente iguais ao livro. Ou seja, eles procuraram realmente manter uma fidelidade.
Mas daí a gente teve um segundo tipo de adaptação, que é baseado no livro. Isso significa que a série olhou para o livro e usou ele como base para criar algo, de modo que fosse possível adaptar uma coisa ou outra para que funcionasse como uma série. E nesse tipo de adaptação, a essência se mantém. O que realmente muda é coisas práticas para que funcione melhor numa série. Vou dar um exemplo em relação ao vestido de mangas bufantes. A gente sabe que este é o sonho da Anne, é entrar num vestido desse. Mas a Marilla é muito prática e acha que isso iria nutrir uma vaidade na Anne. Na verdade, a Marilla já acha a Anne muito vaidosa, então ela é bem contra esse tipo de vestido. Daí todas as meninas usam vestidos com mangas bufantes, menos a Anne, porque a Marilla faz aquele vestido mais ajustado ao corpo, e é isso aí, tá ótimo. Aí, na série, o Matthew percebe isso e ele quer agradar a Anne. Daí ele decide que vai comprar um vestido de mangas bufantes. Ele vai até a cidade, entra numa loja de uma mulher que inclusive a dona é um antigo amor dele. Então ele encomenda o vestido nessa loja e depois tem toda aquela trama entre os dois, que inclusive Anne descobre, se mete na história, manda carta pra mulher, é uma confusão que só. Mas no livro é um pouco diferente, eu diria um pouco menos cinematográfico. A Anne quer ter esse vestido, o Matthew percebe, ele fica um tempo ponderando, né, o que ele vai fazer em relação a isso. Na série também a gente percebe que ele tá bem inseguro em simplesmente ir lá e comprar um vestido, passar por cima dos desejos da Marilla. Mas ele chega à conclusão de que seria um presente, que tá tudo bem. E ele chega aí até a cidade, mas não tem essa loja, não tem esse antigo amor, não acontece nada disso. O que acontece é que o Matthew vai lá na Rachel e fala assim: Rachel, você pode fazer um vestido pra Anne, esses que tá na moda? Aí a Rachel vai lá e faz. Então a essência se mantém a mesma, porque a gente tem a Anne sonhando com o vestido, a Marilla se opondo a isso, o Matthew querendo agradar a Anne e ele resolvendo esse problema, né, pelas costas da Marilla, e a Anne ganhando o vestido no final. Mas como isso foi feito muda um pouquinho. Então por isso que eu digo que esse evento foi baseado no livro, porque eles pegaram toda a essência do negócio, mas eles mudaram uma coisa aqui e outra ali para que funcionasse melhor na série, de acordo com o interesse da história que eles queriam seguir. Um outro evento muito importante na série, que foi baseado no livro, foi o sumiço do broche da Marilla. Nós sabemos que a Anne brinca com o broche e depois ele some. E a Marilla ainda tá um pouco insegura com a Anne e acaba colocando a culpa nela e coagindo ela a confessar o sumiço daquele objeto. Até que a Anne, né, acaba confessando, sendo que nem foi ela de fato, e a Marilla manda ela embora, ela volta pro orfanato. No livro é diferente, quer dizer, pelo menos a resolução é um pouco diferente. A Anne de fato brinca, perde, Marilla bota a culpa nela, coage ela a confessar. Só que o castigo não é voltar pro orfanato, isso não aconteceu em momento algum do livro. Desde que Anne foi pra lá, ela é de lá agora, entende? Eles não voltaram atrás nessa decisão. O castigo de Anne no livro foi não poder ir no piquenique, que por sinal aparece na série. Lembra que tem um piquenique, que é até quando a Anne aparece assim pela primeira vez pra todo mundo ali da região ao mesmo tempo? Pois bem, esse piquenique também tem no livro. A Anne estava muito animada para ir nele, mas como o episódio do broche acontece antes, o castigo da Marilla era não deixar ela ir no piquenique. Então a gente vai ver muito isso na série, principalmente na primeira temporada, eles resgatando eventos que acontecem no primeiro livro e adaptando uma coisa aqui e outra ali para servir melhor ao enredo da série. Mas, nesses casos, a essência se mantém bem intacta, sabe? Realmente o que a gente percebe que acontece no livro, de certa forma, é o que acontece na série também. Agora, o terceiro tipo de adaptação que eu percebi, ela já é um pouco diferente dessas duas primeiras, porque ela é inspirada no livro. É como se a série tivesse olhado pro livro, visto que aconteceu alguma coisa ali e se inspirado para criar uma coisa totalmente diferente, uma coisa nova. E a segunda e principalmente a terceira temporada é basicamente inspiração no livro, porque muitas coisas que tem ali não tiveram no livro. A gente tem um ótimo exemplo disso, que é a senhorita Stacy, que é a professora da Anne.
Na série, a professora aparece, na verdade, na segunda temporada. Tá vendo como que eles transitam muito bem entre os livros? Eles deixaram na segunda temporada uma coisa que acontece no primeiro livro. Então, na série, a professora Stacy é uma mulher viúva e ela tá solteira por conta disso e muito bem resolvida. Ela não tem interesse em ter nenhum relacionamento agora, ela gosta de estar vivendo a vida como ela vive, ela é professora e ela é uma mulher muito à frente do seu tempo. É uma mulher que entende que os métodos de educação estarem totalmente voltados a ficar sentado numa sala, ouvindo o professor dizer algo e no máximo lendo um livro, pode não ser tão rico o suficiente, né? Ou seja, ela entende que existem outras formas das crianças aprenderem. Então ela faz vários experimentos, ela leva as crianças para a floresta e mostra ali na prática. E ela acaba causando um certo escândalo ali naquela região, porque, enfim, ela usa calça, não usa espartilho, anda de moto. E no livro existe essa senhorita Stacy que se torna professora da Anne. Ela também é uma mulher à frente do seu tempo porque ela acredita nesses métodos de educação. Ela leva as crianças para a floresta, toda sexta-feira aula no ar livre, enfim. Só que é bem menos do que na série. Ela causa ali um certo incômodo na região, mas não como na série. É como se eles pegassem essa personagem e projetassem uma coisa muito maior e criasse a senhorita Stacy da série. No livro, ela é uma professora inspiradora que usa métodos diferentes e a galera acha isso meio estranho. Só isso. Enquanto na série, isso ganha uma proporção muito maior. Uma coisa interessante é que no livro, a senhorita Stacy não tem o mesmo papel na vida da Anne que a senhorita Stacy da série. Na série, ela é como se fosse uma espécie de inspiração de vida da Anne. Tanto academicamente, tanto como modelo de viver mesmo. Enquanto no livro, a senhorita Stacy é uma inspiração mais acadêmica, né? A Anne conversa com ela, gosta muito dela, mas ela não tem tanto espaço assim no coração da Anne como tem na série. Por quê? No livro nós temos a senhorita Alan, que é a esposa do líder da igreja em que eles frequentam. Então lá eles têm uma igreja presbiteriana, todo mundo frequenta essa igreja, e eles tiveram uma transição ali de líder, de pastor no caso. Daí veio o senhor e a senhora Alan. E eles são jovens, eles acabaram de casar, inclusive estão exercendo ali esse ministério. A Anne fica encantada com a senhora Alan. Ela tem essa mulher como uma mentora. Para quem é cristão aí vai entender o que eu digo. Ela faz dessa mulher uma discipuladora dela. Então sempre que a Anne tem alguma questão da vida, ela procura a senhorita Alan, ela conversa, tira dúvidas, ela conta as coisas, ela se inspira muito nela e deseja ser parecida com ela, assim, não num lugar de inveja, mas num lugar de admiração mesmo, sabe? Nossa, eu acho tão legal como que ela age. Então essa mulher ocupa um lugar muito importante na vida da Anne, nesse primeiro livro, que é quando ela conhece, mas também nos outros. A senhorita Alan permanece aí por um tempo. E acaba que na série é como se eles tivessem juntado a senhorita Alan e a senhorita Stacy e colocado em um único personagem. Acaba prejudicando uma parte da essência, porque aqui nesse livro, eles serem cristãos é muito importante. A igreja faz parte de muita coisa que eles fazem aqui. Eles são cristãos, eles frequentam a igreja, eles estão nas atividades, eles estão preocupados em serem bons cristãos. E é por isso que ela tem tanta reverência ali por essa mulher. Mas aí, na série, praticamente não tem isso. Eu nem sei se eles vão à igreja em algum momento. Acaba que se perde um pouco, porque eles focam mais na vida da Anne, da escola, na carreira que ela pode seguir. E essa parte cristã, tão importante aqui no universo de Anne, fica inexistente. Um outro exemplo de adaptação inspirada no livro é a questão da Diana. A gente vai ver lá na terceira temporada a Diana querendo muito ir pro Queen's. E os pais dela são contra essa ideia. Eles não querem que ela estude lá, querem mandar ela lá para Paris, estudar etiqueta, por aí vai. Isso também acontece no livro. Os pais da Diana não querem que ela vá para lá.
Ela não estuda para a prova e ela nem faz a prova. A diferença é que a Diana não quer ir pro Queen's. Ela não tá se importando com isso. Não é uma questão para ela. A única coisa que parece deixar a Diana triste nessa história é que ela tem menos tempo com a Annie. Porque vocês lembram que quando a Annie vai estudar para fazer essa prova, ela fica depois da aula. Então ela tem estudos extracurriculares. E no livro isso acontece, né? Ela também tem que estudar depois da aula e acaba que ela não volta pra casa com a Diana e elas têm menos tempo juntas. Então a tristeza da Diana não é porque ela não vai pro Queen's. Isso nem é uma questão pra Diana aqui no livro. A tristeza da Diana é que ela vai ficar menos tempo com a Annie. Então eles viram essa situação, enxergaram potencial ali e criaram uma outra narrativa para a personagem da série. E por isso que eu digo que foi inspirado no livro. E a segunda e a terceira temporada faz isso demais. Bom, agora vamos falar dos principais eventos aqui dessa história, que, como eu disse, é bem parecida com a série. De omitir o máximo possível o Gilbert, porque depois eu vou falar só dele. O livro inicia com a Rachel. Ela tá na casa dela e percebe o Matthew usando uma roupa boa, talvez a melhor roupa que ele tem, e saindo assim às pressas, e ela percebe, alguma coisa aconteceu, mas não é doença, é algo que eu não consegui prever. Ela corre pra casa da Marilla e a Marilla conta que eles vão adotar um menino pra ajudar a Green Gables, porque o Matthew tá ficando velho e ele não tá dando mais conta, e eles, enfim, né, acharam que essa seria uma boa opção. Daí eles conversaram com aquela mulher, se eu não me engano, a Spencer, né, pra trazer um menino do orfanato, enfim. A Rachel se opõe a isso, fala que esse menino vai botar fogo na casa da Marilla, e ela realmente é contra e acaba espalhando pra todo mundo da região que Marilla e Matthew estão adotando um menino. Marilla e Matthew, eles são irmãos, eles moram em Green Gables e eles são idosos. Eles nunca casaram, então basicamente eles só têm um ao outro. E o trabalho ali na fazenda é muito pesado, né? Então chegou ali no momento em que Matthew não estava mais dando conta. Bom, Matthew chega na estação, ao invés de encontrar um menino, ele acaba encontrando a Annie. E o Matthew, ele é muito, assim, tranquilo, muito passivo até em algumas coisas. Então, ele não consegue tomar nenhuma atitude nesse momento, além de pegar a Annie, colocar na carroça e pensar, a Marilla vai resolver isso daqui. É realmente isso que ele pensa. Eles chegam em Green Gables, a Marilla fica horrorizada. Como assim? Você trouxe uma menina, era um menino, mas não vou manter ela aqui, a gente vai ter que devolver ela e pegar um menino, mas ela vai dormir aqui essa noite. E a Annie fica muito mal, ela chora, é aquele caos. Nisso, o Matthew tá falando com a Marilla, olha, não sei não, mas eu gostei dela, eu acho que a gente pode ficar com ela. E a Marilla fala assim, essa menina te enfeitiçou. Gente, é muito engraçado os diálogos, eu me divirto demais. No dia seguinte, a Marilla pega a Annie, leva pra casa da Spencer e fala assim, olha, é isso, né? Deu alguma confusão aí, mas vou devolver, vou pegar o menino. Aí chega uma outra mulher que gostaria de adotar a Annie pra ajudar ela nos afazeres domésticos. E ela tem muito filho e não é uma mulher muito legal. Acaba que a Marilla fica com muita pena e não quer deixar a Annie ficar com essa família. Ela, quer saber? Eu vou ficar com a Annie. Então, eles ficam com a Annie. Annie com no final, ela deixa isso bem claro. Na verdade, é engraçado que ela pede pra Marilla chamar ela de Cordélia. Ela tem uma coisa Cordélia, né? Enfim. A Annie tem 11 anos. E esse primeiro livro é até os 16 anos dela. E a Annie, né, ela nunca tinha recebido uma educação nem formal e nem de vida mesmo. E a Marilla acaba se encarregando disso, então ela procura ensinar bons modos pra Annie. A Annie é muito espirituosa, muito temperamental. Ela é bem do tipo 8 ou 80. E a Marilla tenta trazer um pouco de equilíbrio para a vida da Annie, porque, né, é insustentável viver nesses altos e baixos, né, pensando numa vida adulta. Enquanto se é criança, né, é tolerável. E a Marilla começa a mandar a Annie para a escola dominical. Nesse momento, ela ainda não tá indo pra escola, se eu não me engano, as crianças estão de férias. Aconteceu alguma coisa que a Annie não podia ir pra escola ainda, mas ela vai pra escola dominical. E tem aquela cena icônica da Annie parando no meio do caminho para colocar flores no seu chapéu antes de chegar na igreja.
E ela faz isso na série, mas pra ir pro primeiro dia de aula. Passa-se um tempo, a Annie já está em Green Gables, ajudando nas tarefas, aprendendo a cozinhar, coisa que ela não sabia. Ela já está aprendendo a orar também, várias coisas sobre a Bíblia, porque ela tá recebendo essa educação lá na igreja. Nesse meio tempo, ela conhece a Diana, elas se tornam amigas, elas fazem aquele juramento. A Diana também é resistente a isso, mas ela explica, é um juramento diferente. Então elas ficam muito próximas, são irmãs de alma, como diz a Annie, e elas não se separam mesmo, tá? Mas aí começam as aulas e a Annie vai pra escola. Diferente da série, ela não tem tanto problema de adaptação. As meninas gostam da Annie, é bem diferente, né? Porque na série ela sofre esse preconceito, esse bullying e tal. Não é o que acontece aqui. As meninas gostam bastante dela. Ela é uma pessoa que acrescenta muito o ambiente que ela tá. A Annie nunca é passiva. Ela nunca passa despercebida. Ela sempre tem algo ali pra oferecer. Ela sempre contamina o ambiente ali. Então, acaba que as pessoas gostam muito dela. E a Annie é muito estudiosa, muito esforçada. E ela percebe que tá atrasada, né? E isso não é um empecilho para que ela continue atrasada. Pelo contrário, ela vê isso como uma motivação para aprender. Aí, ela acaba conhecendo o Gilbert. Assim como a gente viu na série, o Gilbert não estava nas primeiras semanas de aula, porque ele estava viajando. Mas aí, ele retorna e é quando Annie o conhece. Vou deixar para falar melhor sobre ele depois, mas vale dizer aqui que a Annie não gosta dele, nem um pouco. A Annie detesta o Gilbert. Aqui, o Gilbert tem 13 anos. Ele é 2 anos mais velho que a Annie. O Gilbert também é um aluno muito dedicado, muito esforçado, e a Annie acaba fazendo uma rivalidade com ele. É basicamente unilateral, porque ele não é rival dela, mas ela encara ele como rival e ela sempre quer superá-lo, e isso acaba motivando ela a estudar mais e ser melhor, porque ela não queria perder de jeito nenhum para ele. Então eles acabam sendo os melhores alunos da sala, porque o Gilbert tem as ambições dele e a Annie não quer que ele seja melhor que ela. E também ela quer aprender, quer crescer, quer dar orgulho pro Matthew e a Marilla, ela tem muito disso também. Bom, e aqui eles vão muito em concertos. Na verdade, a Marilla e o Matthew não vão tanto, mas a Annie conseguiu convencer a Marilla de ir. Eles fazem recitações de textos, enfim, parece ser um tipo de lazer que a galera de lá tem. Então a Annie começa a frequentar um pouco esses lugares e ela vai principalmente com a Diana. À volta de um desses concertos, ela acaba conhecendo a tia Josephine, que em uma certa medida é bem diferente da série. Aqui não se fala sobre a sexualidade dela, nada disso. Ela é uma mulher mais velha que é rica e tá sozinha. É basicamente isso que fala sobre ela. E que ela é bem rabugenta, mas ela consegue apreciar boas companhias, ela consegue enxergar na Annie uma boa companhia. Mas é claro que até ela perceber isso na Annie, a Annie aprontou. Ela e a Diana, assim, incomodaram o sono dela, ela ficou muito revoltada, mas a Annie foi lá e pediu desculpa. E, gente, eu dei boas gargalhadas nessa hora, porque a Annie fala pra Diana assim: eu já sei pedir desculpa, já fiz isso tantas vezes, porque a Annie realmente faz tanta besteira que toda hora ela tem que pedir desculpa, então ela já tava até mais experiente no negócio. Eu realmente me diverti demais com essa cena. Daí ela faz essa amizade com a tia Josephine, em outros momentos ela chega a ir até a casa da tia Josephine, é bem legal. Bom, daí a gente também tem aquele evento fatídico de quando a Marilla deixa a Annie convidar a Diana pra tomar um chá da tarde lá em Green Gables e a Diana acaba bêbada. Aqui no livro, apenas a Diana bebe, a Annie não bebe. Claro que é acidental, a Diana não sabe que ela tá bêbada, a Annie não sabe que ela tá bêbada, mas a mãe da Diana sabe. Então ela fica muito revoltada com a Annie e corta a relação das duas. Na série a gente percebe que passa um bom período de tempo que elas ficam separadas, mas aqui no livro é um pouco mais claro, passa meses assim, tipo, muitos meses mesmo, e elas ficam separadas. E nesse meio tempo a Annie acaba se dedicando ainda mais aos estudos, não porque a Diana atrapalhava, mas é porque tadinha, ela não tinha muito o que fazer mesmo, então ela ficava realmente estudando tudo e tinha aquela motivação ali de não deixar o Gilbert ser melhor que ela. E ela sofre demais, tanto a Annie quanto a Diana. E elas reatam a amizade da mesma forma que a gente viu na série. Quando a irmãzinha da Diana sofre de croup, né?
Krupp, não sei como é que fala. E acaba que a Anne consegue resolver ali a situação, a mãe da Diana fica muito grata e deixa elas voltarem a ser amigas. Daí chega na cidade a senhorita Allan, como eu já tinha comentado anteriormente, e ela exerce essa figura de mentora da vida da Anne. Acaba tendo um papel muito importante na formação do caráter de Anne, porque ela ensina de maneira ativa coisas sobre a vida mesmo. E também a Anne é muito observadora e ela percebe como a senhorita Allan se comporta, como ela age, e a Anne se sente muito inspirada por isso. Então é uma personagem muito querida tanto pela Anne e acaba sendo pra gente também, porque você vê o quão doce e o quão boa ela é pra Anne. Olha esse trecho que a Anne diz sobre a senhorita Allan. Ela fala: a senhorita não, senhora, ela é casada. A Anne diz: a senhora Allan disse que sempre devemos tentar influenciar as pessoas para o bem. Ela falou muito bem sobre todas as coisas. Eu jamais antes soube que a religião era tão alegre assim. Sempre achei meio melancólica, mas a senhora Allan não é. E eu gostaria de ser cristã se pudesse ser uma cristã como ela. O tempo todo a Anne faz da senhora Allan uma referência na vida dela, e ela é essa mulher doce, gentil, que tem muita paciência com a Anne, que gosta de escutá-la e dá bons conselhos. Eu diria que a senhora Allan tem um papel muito importante na formação da Anne. E tem outro momento também que ela resgata uma coisa que ela aprendeu com a senhora Allan. Ela diz o seguinte: isso demonstra que nosso clube está fazendo algo de bom neste mundo. A senhora Allan diz que esse deve ser o nosso objetivo em tudo que fazemos, ou seja, né, fazer algo de bom no mundo. Quis comentar sobre a senhora Allan aqui no vídeo porque ela não aparece na série de jeito algum, no máximo como se fosse a senhorita Stacy, mas aqui no livro ela tem esse papel assim de ser uma mentora, uma referência, uma inspiração para Anne, e é muito lindo ver a relação dela, e eu fico muito feliz em saber que se mantém ao longo dos outros livros. Então a gente vai ver a senhora Allan por aí em outras ocasiões também. E resgatando a senhorita Stacy, vou ler para vocês como ela é descrita aqui no livro. Fala o seguinte: muito disso se deve à orientação diplomática, cuidadosa e liberal da senhorita Stacy. Ela fazia sua classe pensar, explorar e descobrir por eles mesmos, e os estimulava a sair dos caminhos e abatidos em um nível que chocava muito a senhora a Rachel, né? E os membros do conselho escolar, que viam com hesitação todas as inovações de métodos estabelecidos. Então, era só isso. Ela chocava, mas não chegava a, ter o emprego ali em risco, sabe? Eles conseguiram tolerar a senhorita Stacy sendo como ela é. E não parecia muito que a vida pessoal da senhorita Stacy interferia no trabalho dela. Era meio que o jeito dela de ver as coisas, sabe? Fazer. A gente também vai ver aqui o episódio dela pintando o cabelo de verde. A gente também vai acompanhar a Anne estudando para a prova do Queen's, que a gente vê na terceira temporada apenas. A gente também vai ver a Anne cozinhando e fazendo tudo errado, tendo vários momentos assim de devaneios e imaginando várias coisas, criando várias histórias. Inclusive a gente também vê a criação do clube de contos, que aqui é de uma forma bem mais sutil. Na série também tem uma projeção muito maior, mas enfim, acontece aqui. E se você já leu Harry Potter, você vai entender mais ou menos a pegada desse livro, porque a autora, ela não tem um começo, meio e um fim, ou pelo menos aquilo que a gente chama de primeiro, segundo e terceiro ato. Não é muito assim que funciona os livros dela. Se você olhar de longe, é como se tivesse vários eventos isolados. Então, às vezes parece que cada capítulo tá contando uma história que não tem tanto a ver com a história principal, mas tem, entende? Então, é bem parecido com Harry Potter nesse sentido, por isso que eu resgatei esse exemplo. Porque se você reparar bem, todos os filmes, né, todos os livros, têm uma história principal, mas até ela acontecer, tem várias outras pequenas histórias que culminam no enredo principal. Aqui também funciona dessa forma. Ela não faz uma história retilínea. Tem várias historiazinhas que juntas contam uma história maior, e que elas, numa certa medida, levam até o desfecho final do livro. Então, eu ficaria aqui muito tempo falando de cada evento desse livro, porque basicamente cada capítulo tem uma história que Anne viveu, uma coisa que ela aprendeu, às vezes até mais de uma coisa. Então é por isso que vale muito a pena a leitura, mas com essa
mentalidade, de que não é como os livros contemporâneos que nós estamos acostumados ali, que ele é todo amarradinho, todo certinho, não. É umas coisas meio soltas, aparentemente, mas a autora normalmente costuma juntar tudo isso e faz todo sentido lá na frente. Inclusive, eu acho que esse é um dos motivos que as pessoas acabam abandonando a leitura de Anne, porque acham que tá meio viajando na maionese, mas se você parar pra pensar, a nossa vida é um pouco assim. A gente que cria a nossa narrativa, sabe? Se eu tiver que contar pra você como eu entrei na faculdade, eu vou te contar uma história ali que vai ter um começo, um desenvolvimento, um clímax e um fim. Mas na vida real não foi assim. Porque enquanto eu tava entrando na faculdade, eu tava vivendo outras coisas também na minha vida. Eu tinha várias outras coisas acontecendo no meio de tudo, porque a nossa vida é meio assim, uma teia de aranha. A gente, quando conta alguma coisa, acaba polindo e criando uma narrativa, mas não é assim, se você parar pra pensar. São várias historiazinhas, né? A gente tem vários momentos, várias temporadas da nossa vida que juntam a forma a nossa vida. E essa autora utiliza desse artifício. Eu particularmente acho muito bom, porque se assemelha tanto à vida. E é tão agradável ver, assim, a Anne crescendo, se desenvolvendo e os outros personagens em volta dela também, que realmente não me incomoda de não ter aquela estrutura tradicional de primeiro, segundo, terceiro ato. Pra finalizar esse momento de resumão desse primeiro livro, a gente vai chegar no momento em que a Anne vai começar a estudar para fazer a prova do Queen's, que é uma escola que capacita os alunos a se tornarem professores. Então eles estudam por 1 ano e você pode ser professor de primeira ou de segunda classe. Ela aplica para ser professor de primeira classe, que é até mais difícil. Então ela e alguns alunos ali da escola, inclusive o Gilbert, estudam para essa prova. E eu não vou dar spoiler do que acontece, porque vai ficar pro final do vídeo. Agora chegou o momento do nosso querido Gilbert Blythe. Eu vou falar da aparição dele aqui nesse livro e da rivalidade que eles têm, como que isso se desdobra. Bom, na série, eles se conhecem também após um período de aula, porque ele tá viajando. E isso também acontece aqui no livro. Na série, eles se veem na floresta, se eu não me engano, eles estão a caminho da escola ou retornando da escola, né? Algo do tipo. Eu sei que tem aquele outro personagem que fica implicando com a Anne, e o Gilbert entra na situação e fala assim, cara, para de implicar com ela e tal. É assim que eles acabam se conhecendo. Mas no livro é um pouco menos cinematográfico, porque eles apenas se olham. Não dá pra gente ficar fazendo muita fanfic aqui nesse momento, porque eles são bem jovens. A Anne tem 11 anos e o Gilbert tem 13 anos. Não dá realmente pra ter nenhum tipo de relacionamento. A gente realmente vê apenas o início ali de um interessezinho, que às vezes acontece nessa idade, mas nada muito sério. O Gilbert chega na escola e a Diana fica ali toda animada. Ai, o Gilbert tá aqui e tal, porque ele é muito cobiçado pelas meninas ali por ser bonito, por ser inteligente, por ser legal. E a Anne fica só, no máximo, assim, curiosa. Ela não quer muito saber dele. Aí a Diana aponta e fala, ah, esse aqui que é o Gilbert. E a Anne olha pra ele, aí ele percebe que a Anne tá olhando pra ela e olha de volta e dá uma piscadinha. E a Anne fica revoltada, né? Ela achou muito inconveniente ele ficar, tipo, piscando pra ela. Mas até então, tudo bem. O problema foi depois que o Gilbert implica com o cabelo de Anne, que nem na série. Ele puxa a trança dela e chama o cabelo dela de cenoura. Isso foi revoltante. A Anne pega a lousa dela, né, que era como se fosse um caderno, e quebra na cara do Gilbert, e ela realmente passa a odiá-lo. Até porque depois desse evento, o professor, não era ainda a senhorita Stacy, acaba castigando ela é um pouco ridicularizada ali, ou pelo menos ela se sente ridicularizada, e ela fica um bom tempo sem ir pra escola por conta disso. Assim como a gente vê na série, né? Depois desse evento, a Anne passou a ignorar a existência do Gilbert. É engraçado que ela nem fala o nome dele. Às vezes em que ela quase fala Gilbert, ela interrompe. Aí no livro fica até assim, tipo, G-I-L e reticências, né? O Gil. O que ela parou de falar. Ela nem cita o nome dele. Vale ressaltar que o Gilbert, por mais que ele tenha feito uma besteira, ele tinha 13 anos, né? Adolescente. E parece que é um pouco da linguagem dos adolescentes, principalmente os meninos, ficarem implicando assim. Tanto que as meninas gostavam quando o Gilbert implicava com elas, porque era uma atenção que elas recebiam, era um sinal de que, tipo, ele tava ali, né, falando com elas. Então o Gilbert realmente era muito implicante, não só com a Anne, mas com todo mundo, e principalmente com as outras meninas.
Então ele não viu problema em brincar assim com a Anne. Mas a Anne é romântica demais pra achar isso legal. Ela não fala, mas dá a entender que, tipo assim, se o Gilbert tivesse se aproximado de uma forma mais gentil, mais heróica, mais cavalheira, pode ser que a Anne teria se tornado amiga dele. Mas como ele implica, ainda mais com uma insegurança, ela acaba realmente deixando ele pra lá e ela ignora a existência dele. Só que o Gilbert chega a pedir desculpa pra ela. E a Diana fica chocada com isso, porque ele nunca pede desculpa pelas implicâncias dele. Então, se ele fez isso, significava que ele se importava com a Anne. Mas a Anne não deu ouvidos e continuou ignorando a existência dele. E teve uma outra ocasião que a Anne chega na sala e ela vai sentar na mesa dela e tem uma maçã lá. E quando ela vai comer a maçã, ela lembra que o único pomar da região que tem aquele tipo de maçã é da família do Gilbert. Na hora, ela joga a maçã fora. A gente entende que o Gilbert deixou a maçã ali pra ela, mas ela não chega nem a pensar isso, sabe? Tipo, o Gilbert tá tentando ser legal. Não, ela nem chega a pensar isso. A única coisa que ela pensa é, essa maçã vem da fazenda do Gilbert, então não quero saber dela. E ela joga fora. Ela realmente trata ele com o máximo de desprezo possível. Lembrando, gente, que ela tem 11, 12 anos, tá? Tem um outro momento que eles vão para um concerto. Lembra que eu comentei que eles faziam aquelas citações de trechos e tal? E o Gilbert fazia também em algumas ocasiões. Uma delas, quando ele começou a sua recitação, a Anne simplesmente abriu um livro e começou a ler. Ela ignorou o que ele estava falando. E depois a Diana conta pra Anne que teve um momento específico ali que ele estava olhando pra Anne. E a Anne nem tchum. Porque realmente nutre esse desprezo total pelo menino. Porque ele chamou o cabelo dela de cenoura. Bom, fica 2 anos dessa forma. E como eu comentei, a Anne aproveita desse desprezo pra procurar superar o Gilbert e ser a melhor aluna da sala, então existe essa rivalidade do lado dela. Ele parece que não tá nem aí pra isso, tá? Diga-se de passagem. Mas aí acontece uma coisa específica, que a Anne tá correndo um perigo de vida e o Gilbert consegue resgatá-la. Aí o Gilbert aproveita essa oportunidade e pede desculpa pra ela pela segunda vez. Se passaram 2 anos. E o Gilbert fala, Anne, me perdoa e tal, vamos ser amigos. E a Anne vai lá e fala, não quero ser sua amiga. Ela não perdoa ele. Mas ela se arrepende de não ter perdoado. Porque ela tem aquela pontadinha de, poxa, eu acho que eu queria ser amiga do Gilbert no final das contas. Mas a Anne é muito teimosa e ela botou na cabeça dela que ela não queria saber dele e ela continuou assim, mesmo que no fundo já tinha passado um pouco a raiva. Aqui ela já tinha 13 anos, então ela já estava um pouco mais madura, ela já tinha aprendido mais coisas, ela provavelmente não agiria como ela agiu com 11 anos. Ela consegue ponderar isso, mas não foi o suficiente para eles serem amigos. Só que aí o Gilbert fica pistola. Ele pensa, quer saber? Também não quero mais saber de você. Se você não quer ser minha amiga, se você não quer me perdoar, então agora eu também não quero mais saber de você e a gente vai ser rival. Então a rivalidade que era unilateral passou a ser bilateral, porque ele também começou a ser mais intencional em procurar superá-la ali na escola. Aí, meus amigos, eles ficam mais 2 anos assim. E nesse período de tempo, a Anne e o Gilbert começam a estudar para passar no Queen's. E eu vou finalizar a história deles aqui, porque eles têm um final um pouco melhor do que esse, mas eu vou comentar só na parte com spoiler. Uma das coisas que eu mais gosto nos livros da Anne é como a gente percebe os personagens aprendendo e amadurecendo. E a gente, por extensão, acaba aprendendo junto com eles. Então, cada livro você vai ver uma série de ensinamentos sobre a vida, que pode enriquecer o nosso repertório e a nossa forma de enxergar as coisas, e não é diferente no primeiro livro. A Anne do primeiro capítulo é bem diferente da Anne do último capítulo, não em sua essência, mas em seu comportamento, em sua forma de enxergar as coisas. Então a gente percebe aqui um amadurecimento da Anne, que não vai acabar aqui, ela vai amadurecer muito mais ao longo dos outros livros. Cada coisa que a Anne vive, principalmente depois que a poeira baixa, ela consegue extrair dali uma lição e ela compartilha com a gente em alguns momentos e a gente consegue enxergar esse crescimento gradual dela. E aqui nesse livro a gente vê muito disso, porque a gente tá falando de uma Anne com 11 anos, que era órfã, que nunca tinha sido educada, nunca tinha recebido amor.
e ela passou a ter uma vida mais adequada nesse sentido, e então ela começou a se desenvolver muito mais e amadurecer. E ela aprende várias coisas, e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção. Então, como nós sabemos, a Anne gosta muito de ler livros e criar histórias. Ela se importa muito com a imaginação, ao ponto de nem gostar de gente que não tem imaginação. E ela vive nesse mundo de fantasia. E por ela ter vivido muito sozinha, ela acabou usando da imaginação dela para criar amigas, para viver histórias melhores do que aquilo que ela vivia na vida dela. E depois ela tem essa amizade com a Diana, com as outras meninas da escola, mas ela acaba não podendo mais ser amiga da Diana e ela chega a essa conclusão. De algum modo, garotinhas imaginárias não satisfazem depois de ter uma amiga de verdade. Então aqui a gente tá vendo a Anne se instalando muito mais na realidade. É muito bonito e engraçado ver ela imaginando tanto assim, mas no nível que a Anne era no começo, era um pouco preocupante, porque realmente ela fugia da realidade. Às vezes ela não conseguia estar assim presente no que acontecia, porque ela estava de fato no mundo da lua. Mas por quê? Porque foi o mecanismo que ela encontrou para lidar com tudo aquilo que ela vivia. Mas quando ela passou a viver uma vida melhor, uma realidade mais agradável, e ela começou a se instalar naquela realidade, ela percebeu que por mais que a imaginação seja boa, ela não satisfaz tanto, porque é muito melhor ter uma amiga de verdade como a Diana do que uma amiga imaginária. Então ela traz essa reflexão de modo tão rápido, mas tão profundo. Olha o tanto que a gente pode conversar, né? Qual é o limite da imaginação e da realidade? Qual é o tanto que é saudável para cada um? Uma vida só no concreto? Vai faltar poesia, vai faltar beleza, vai faltar um toque de alegria. Mas uma vida também só no imaginário, vai faltar realidade, vai faltar instalação no aqui e no agora. Vai faltar coerência em muitos casos. Então, ela aprende isso. Aí tem outro momento que ela tá conversando com a Marilla e ela fala o seguinte: há muitas N's diferentes dentro de mim. Às vezes penso que é por isso que eu sou uma pessoa tão inoportuna. Se eu fosse apenas uma Anne, seria muito mais cômodo, mas eu não seria nem um pouco interessante quanto sou. Olha que interessante nessa questão dos papéis que a gente exerce, da nossa versatilidade. Eu estou sendo uma Lohane aqui agora, mas eu vou ser outra daqui a pouco. Não no sentido de falta de integridade, porque nós temos que ser íntegros em tudo que nós fazemos, mas no sentido de papéis mesmo da vida. A gente vai ter que aprender a se comportar da maneira que aquela situação e que aquele lugar espera que a gente se comporte. Faz parte da vida ter essa polidez, né? A gente não vai perder a nossa essência, não vai deixar de ser íntegro, mas a gente vai ter que transitar muito bem entre as nossas versões. Então com esse grupo de amigos eu posso mostrar mais vulnerabilidade, esse aqui eu não posso mostrar tanto. Então a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. E a Anne também. E a gente vê uma Anne muito faladora, mas ali nos seus 16 anos ela começa a ser um pouco mais comedida, né? Até diz o seguinte: havia outras mudanças em Anne que não eram menos reais do que a mudança física. Por um lado, ela se tornou muito mais calada, talvez continuasse pensando ainda mais e sonhando tanto quanto antes, mas certamente falava menos. Marilla também reparou e comentou sobre isso. Então, a Anne muito faladora, né? Falando até coisa que não deve, em momentos inconvenientes, né? E vai emendando uma coisa na outra e ela começa a aprender a ponderar isso. Pera, eu tenho que saber o que falar, na hora que falar, o tanto que é necessário falar, e é o amadurecimento que é trazendo esse tipo de reflexão. Veja bem, ela não mudou essa questão de ter o que falar, ela apenas aprendeu a equilibrar um pouco mais isso, sem ser uma opressão, mas de forma livre, porque somente a pessoa livre consegue se dominar dessa forma, né? Porque quem não se domina, na verdade, é escravo do desejo. E ele parece entender isso muito bem, porque ela se torna muito mais comedida. Tem um outro momento muito bonito, também falando de amadurecimento, que a Anne comenta, né, se eu não me engano, com a Marilla, que ela não costuma ter o mesmo erro duas vezes. Quando ela erra uma coisa, ela aprende e procura não errar naquilo de novo. Ela vai dando vários exemplos, isso é bem no finalzinho do livro, então ela vai dando vários exemplos de erros que ela cometeu ao longo do livro. Ela fala, tá vendo? Eu nunca mais fiz isso, porque eu aprendi que na verdade é melhor ser assim ou fazer assim. Então a gente vê uma Anne muito mais madura e mais equilibrada no fim do livro, mas com aquela essência da Anne que a gente ama tanto. Eu também quero comentar sobre a escrita da autora.
porque eu acho que é um pouco injustiçada. Muita gente não gosta e por isso abandona o livro, mas eu estou aqui em defesa dela. Eu já vi várias pessoas falando que ela fica descrevendo muitas paisagens e tal. E assim, gente, ela descreve, mas pelo menos aqui no primeiro livro, as descrições às vezes é um parágrafo ou 2 linhas. Não é uma página inteira descrevendo uma coisa. Eu acho que a galera tá muito acostumada a ler livros que só foram feitos para prender a sua atenção e quando se depara com um livro que não tá se importando tanto com isso, acaba não conseguindo. E é uma pena, porque tem muita coisa legal que você pode aproveitar desse livro e também, né, enriquecer o próprio repertório, enxergar a vida de pontos de vista diferentes, mas aí porque tem uma descrição de uma árvore, você vai abandonar a leitura? Eu não sei, né? Eu particularmente não faço tanto essa linha. Claro que no final das contas leitura é um pouco de gosto, mas vale a pena se perguntar, eu que não gosto ou o meu cérebro tá treinado a não gostar? Porque eu só leio livros que a cada frase tem que me prender e no final de todo capítulo tem que ter um gancho para me levar para o próximo. Fica aí a reflexão. Mas eu particularmente sou muito fã da escrita dessa autora e eu vou mostrar um recurso que ela costuma utilizar que eu acho sensacional. Eu vou dar um exemplo de um evento que acontece. Tem um momento que a Anne tá junto com as meninas numa lagoa, num rio, não sei, e elas querem interpretar a cena de um livro que elas aprenderam na escola. O capítulo começa com o narrador nos contando essa cena. E também tem os diálogos das meninas. Até que acontece uma reviravolta. E a Anne, né, passa por poucas e boas. Aí no próximo parágrafo deixa de ser o narrador no presente, contando o que está acontecendo, e passa a ser a Anne contando para a senhora Alan o que aconteceu no dia anterior. E quando acaba essa parte, volta para o presente e o narrador segue a história. Então, olha, porque nesse momento da história, a gente poderia saber pelo narrador o que aconteceu. Mas a autora decidiu trazer a perspectiva da Anne, que viveu na pele aquilo que aconteceu. Mas não tinha coerência ela contar o que estava acontecendo naquela hora. Às vezes os autores fazem fazer com que isso seja um pensamento do personagem e a gente tem acesso a ele. Mas não, essa autora ela vai longe. Ela escreve o que a Anne viveu na própria perspectiva da Anne, mas em forma de conversa com a senhora Alan, que aconteceu só no dia seguinte. Ela deixa claro, no dia seguinte a Anne contou isso pra senhora Alan, nananana. E depois que acaba, ela volta pro presente com o narrador e o diálogo. E ela faz uma transição de forma de escrita, porque primeiro é narrador e diálogo, e depois é a Anne falando dela. E de tempo também, porque primeiro é presente e depois é passado, porque ela tá lembrando daquilo que aconteceu e contando pra senhora Alan. E ela faz isso numa fineza, numa maestria que você não percebe. Você não percebe que ela tá mudando de tempo, mudando de forma o tempo inteiro. Isso deixa a leitura tão dinâmica e tão mais rica que eu sou fã. Um outro exemplo, um pouco mais simples do que esse, é quando a Anne precisa viajar para um lugar e ela tá conversando isso com a Diana. Eu vou pra lá e assim que eu chegar eu escrevo uma carta pra você e te conto como é que foi. E no próximo parágrafo é a Diana indo pro correio e no próximo parágrafo é a Diana lendo a carta da Anne do que aconteceu. Então, ao invés do narrador nos contar o que a Anne viveu, a gente vai ouvir da própria Anne o que ela viveu em formato de carta pra Diana, no passado. Tipo assim, ela vai contar... quando você conta do passado, né? Então ela conta no passado, mas a gente tá no presente ainda. Mas já teve um salto pro futuro, porque ela estava conversando aqui, já é dia seguinte, já é a carta da... Entende? Gente, eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom. É um recurso muito bem utilizado por essa autora durante todos os livros. Eu acho isso muito bom, gente. É muito divertido, é muito dinâmico. O livro não fica nada monótono. A gente tem contato com outros tipos de escrita. Eu acho que essa autora, ela é muito boa em fazer essas transições. Eu realmente sou muito fã. Se você nunca tinha percebido que ela faz isso, tenta dar uma chance a esse livro agora que você sabe e perceba o quão genial ela consegue ser. Eu não estou criticando os livros contemporâneos, mas a gente tá num montante de livro que tem uma fórmula certinha para ser escrita e é sempre um narrador e um diálogo.
Pô, aí de repente aparece um livro desse, sabe? Escrito tão bem, com tanta dinâmica, com tanta transição de tempo. Eu acho muito bom, realmente tenho um carinho bem grande pela escrita dessa autora. E graças a Deus tem uma pilha de livro dela pra ler. Eu não vou desenvolver muito isso aqui nesse vídeo, mas eu prometo desenvolver nos próximos. Mas vale ressaltar que a Anne é cristã. Eu li esse trecho dela falando assim, se eu fosse cristã eu seria que nem a senhora Allan, mas é porque ela tem esse jeito meio 880 mesmo. Mas ela é cristã, ela até fala em momento do livro que ela é protestante. E aqui a gente vai ver não só a Anne, mas todos os personagens sendo muito influenciados pelo cristianismo, pelos ensinamentos do cristianismo. Chega a ser em alguns momentos emocionante, outros engraçados e divertidos. É uma pena que essa característica tão importante dos livros não está na série, mas a gente pode encontrá-la assim no livro. Eu prometo que eu vou falar mais disso nos próximos vídeos. Bom, pessoal, aqui eu finalizo a parte sem spoiler do vídeo, então se você não quer pegar o que vai acontecer no final do livro, eu te indico a sair do vídeo. Mas primeiro, se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta aqui se você já leu Anne, se você já abandonou e agora quer voltar, me conta aí o que você acha dessa saga. E lembrando que na descrição tem o link para você adquirir Anne de Green Gables e também todos os outros livros da saga. Então, ó, já dei tempo para vocês saírem, pode todo mundo que não quer spoiler ir para outro vídeo. E, inclusive tem um vlog muito legal da Bienal, tá? Desse ano, então vai lá assistir caso você tenha interesse e depois você volta aqui quando você terminar a leitura. Bom, todo mundo saiu no vídeo, então vamos falar da parte com spoiler. Eu parei na parte que a Anne está estudando para fazer a prova e entrar no Queen's, e ela consegue entrar, assim como o Gilbert e alguns outros alunos também da escola. Aí eles passam um ano estudando no Queen's para se tornarem professores. Então é como se fosse uma escola técnica, porque não é um ensino superior, mas eles já têm uma qualificação para dar aula. E lá no Queen's, a rivalidade do Gilbert e da Anne continua, e a motivação deles é ainda maior porque eles reconhecem ali os melhores alunos, então tem uma premiação no final do ano e eles querem esse reconhecimento. Além disso, eles também vão dar uma bolsa de estudos de ensino superior para um dos alunos. Então a Anne e o Gilbert querem muito conseguir essa bolsa. No final das contas, o Gilbert que ganha essa medalha e esse reconhecimento de melhor aluno, mas quem ganha a bolsa é a Anne. Daí eles retornam para Amvuela e tem um período de férias, e quando elas terminarem, a Anne vai cursar o ensino superior e o Gilbert vai começar a dar aula na escola de Amvuela. Só que nesse meio tempo, o Matthew acaba morrendo. A gente já vai recebendo algumas pistas ao longo do livro de que ele não tá muito bem. E o gatilho foi quando ele recebeu uma carta de que o banco que tinha todas as economias da família estava falido, então Green Gables estava correndo risco de ser vendido e o Matthew acaba tendo um ataque do coração e ele acaba falecendo, infelizmente. E nisso, a Marilla está ficando cega. A gente também percebe ao longo do livro que ela tem muitas dores de cabeça e alguns problemas na vista, e ela vai se consultar e o médico fala, olha, você não vai poder fazer nenhum tipo de esforço até as suas vistas melhorarem, senão você vai acabar ficando cega. Então eles estão com um baita problema, porque a Marilla teria que contratar várias pessoas para cuidar de Green Gables e fazer uma supervisão para que conseguisse ter dinheiro e, enfim, manter as contas. Mas, como a Marilla não pode fazer esforço, ela percebe que seria melhor vender Green Gables, porque ela não conseguiria fazer isso. Aí, no meio disso tudo, a Anne foi muito altruísta e desistiu da sua bolsa de estudos para ficar em Green Gables e ajudar a Marilla. O plano da Anne não é deixar de estudar, seria um estudo por correspondência, como se fosse um EAD. E ao mesmo tempo ela ajudaria a Marilla em Green Gables e ela também iria começar a dar aula numa escola ali da região. Então, por mais que não fosse tão perto de Green Gables, ela estaria muito mais perto do que se ela estivesse estudando a faculdade. Então ela vê que esse plano vai ser muito melhor para a Marilla também não ficar sozinha lá, porque ela só tinha o Matthew e a Anne vai embora e o Matthew falece. Enfim, ela pensou em tudo e ela entendeu que esse plano seria o melhor. Aí o Gilbert descobre e ele abre mão da vaga dele de professor na escola de Amvuela e decide dar aula em outro lugar. E ele fala pro conselho, olha, gente, contrata a Anne.
Ele também foi muito altruísta, porque ele cedeu a vaga dele pra Anne não precisar se locomover para um lugar mais longe e nem ficar tanto tempo longe de Green Gables ou da Marilla. E ele acaba sendo um pouquinho prejudicado, porque o Gilbert ele só não foi para a faculdade porque ele precisava de dinheiro. Então a ideia dele de dar aula é justamente para juntar dinheiro e conseguir estudar. E ele ir para um lugar mais longe aumentaria o custo dele, tanto de locomoção quanto de estadia, né? Porque ele precisaria ficar ali durante a semana. Então ele também foi muito gentil com a Anne, que naquela época ainda era uma rival dele, mas ele sempre gostou dela e ele acabou fazendo essa gentileza. E é claro que ela fica muito feliz e muito agradecida ao Gilbert, e eles acabam se encontrando e ela pode agradecê-lo pessoalmente. E o Gilbert, que tinha dito 2 anos antes que nunca mais iria pedir desculpa pra ela, pede desculpa pela 3ª vez. E dessa vez a Anne aceita o pedido dele e eles se tornam amigos. Um dos motivos também pra Anne fazer isso é que a Marilla contou sobre um passado que ela teve com o pai do Gilbert, mas que ela nunca perdoou ele por uma coisa assim que poderia ter perdoado, e acabou que eles não ficaram juntos. E isso também aparece na série. E a Anne levou em consideração essa história e aquela pontada de arrependimento que ela tinha por não ser amiga dele. E nesse meio tempo ela também tinha percebido o quão interessante o Gilbert era e como eles poderiam ter conversas legais, coisas que ela às vezes não conseguia ter com as outras meninas e ele também não conseguia ter com outras pessoas, porque os dois são muito inteligentes, né? Eles são bem ambiciosos, eles têm muito em comum, mas eles tinham essa rivalidade que os separava, muito mais da parte da Anne, claro. Quando a Anne volta pra casa depois dessa conversa, a Marilla pergunta: ué, como que você ficou 30 minutos conversando com o Gilbert? Aí ela fala: nossa, foi tudo isso? Pra mim parecia que foram só minutos. Ou seja, o tempo já tá voando quando eles estão juntos. Então aqui nesse final ela tem 16 anos, ele tem 18 anos. A gente não vê nenhum romance ainda, embora dê pra perceber que o Gilbert tá muito interessado na Anne. Mas fica mesmo nessa amizade e graças a Deus eles pararam com aquela rivalidade, né? Porque, oh meu Deus do céu, coitado do menino, né? Ela também não superava aquela zoação que ele fez logo no começo. Esse final é muito emocionante, principalmente por conta da morte do Matthew, porque ele é tão querido. Gente, o Matthew, meu Deus do céu, ele é muito querido. A gente já sabe disso na série, mas aqui no livro isso fica ainda mais evidente, porque a gente tem mais acesso às coisas que ele pensa, o raciocínio que ele teve pra chegar naquela decisão, e você vê o quanto ele ama a Anne, o quanto ele faz de tudo pra ela. A Marilla até fica às vezes meio brava, né, que pensa assim, que tá mimando demais. E a Anne é muito agradecida tanto ao Matthew quanto à Marilla, tanto que uma das motivações dela pra conseguir essa bolsa, pra estudar pra prova, era dar orgulho aos dois, como uma forma de agradecer tudo que eles fizeram por ela. E eles realmente têm uma dinâmica muito legal e é bem triste saber que o Matthew falece, né? Tão precoce, tem tanto livro por aí e a gente vai ficar sem o Matthew nos próximos. É uma pena, mas eu achei muito bonito a atitude da Anne. Ela poderia ter colocado os próprios interesses na frente e ela não estaria errada. Ela não estaria errada se ela tivesse aceitado a bolsa e seguido com o plano dela de estudar, mas ela decidiu servir a Marilla, servir aquele lugar, né, o Green Gables, que a acolheu, que mudou a vida dela para melhor. Então ela deixou os interesses dela em segundo plano e isso não foi uma coisa ruim. Ela não sofreu por isso, porque ela fez por amor e ela não foi prejudicada, porque ela vai conseguir estudar, ela vai conseguir ter uma carreira como ela gostaria de ter, mas sem ter perdido a Marilla, sem ter perdido o Green Gables. E também foi muito gentil a atitude do Gilbert, por mais que ele poderia estar sendo motivado por um amor ali, um interessezinho que ele tem por ela, mas ele também não precisava fazer isso, tá? Ele tinha um emprego próximo da casa dele, que ia ajudar a juntar muito mais dinheiro para a faculdade, mas ele também decidiu abrir mão disso para poder ajudar a Anne. Ele foi extremamente gentil e cavalheiro, e ele não fez nenhum alarde, não jogou na cara da Anne. A Anne descobriu assim por outras vias, não foi nem ele que
foi lá, né? Eu que fiz por você. Além de todos os aprendizados que eu trouxe no vídeo, o altruísmo é um outro bem importante aqui nessa história. A gente vê tanto o Matthew e a Marilla sendo altruístas com a Anne, porque eles também não precisavam ficar com ela, eles já eram idosos, eles precisavam de um menino para ajudar, mas eles acabaram se apegando a Anne, decidiram cuidar dela e amar ela como filha, como parte da família, e depois a gente vê a Anne retribuindo esse carinho pra Marilla e ficando ali em Green Gables, e a gente também vê o Gilbert sendo altruísta. É muito lindo. Então, esse foi o primeiro vídeo. Estou muito animada para os próximos que virão. Lembrando que o segundo vai ser Anne de Umbrella. Então se inscreva no canal e fique por aqui para você não perder quando eu postar o vídeo da segunda leitura. E se você não leu, vai ler então, pra gente discutir um pouquinho sobre Anne de Umbrella. Até o próximo vídeo.